Pessoal, como é que vocês estão? Estou aqui mais um dia para compartilhar com vocês a mensagem do coração de Deus. E a mensagem do coração de Deus se encontra em Marcos, no capítulo 11, no versículo 27, onde nós vamos ver que Jesus estava sendo questionado, a autoridade dele estava sendo questionada pelos fariseus, né? E pelos principais sacerdotes e mestres da lei e os líderes do povo, né? Então nós sabemos que quem escolheu Jesus, quem enviou Jesus para salvar o que havia perdido foi Deus. E ele veio encandear a nossa vida, ele veio iluminar o que já estava em treva, na escuridão, e ele estava indo com essa autoridade que o Pai deu a ele, mas só que aqueles que se encontravam com o véu ainda sobre o seu rosto, eles não compreendiam as coisas do Espírito, as coisas do alto, o poder de Deus. Para eles era loucura, é loucura as coisas espirituais, entender quem enviou, que é no nome do Pai, que o Pai está sendo glorificado, que Jesus fala inspirado por Deus, que as palavras de Jesus têm peso, têm vida, que é vindo do Pai. Para eles, isso é loucura, né? Porque os corações deles estão endurecidos para enxergar a presença ali de Deus. E é questionado por quê? Porque Jesus, ele estava incomodando essas pessoas da sociedade. Porque aonde Jesus ia, a multidão ia atrás. E isso estava despertando já um ciúme, uma inveja no coração deles. Quem é esse homem? Com que autoridade ele está fazendo isso? Está fazendo com que essa cidade toda venha ficar agitada, né? Vamos supor, se um cantor bem famoso viesse na cidade, né? A agitação ia começar, a aglomeração ia acontecer, porque todos vão querer vir, né? Aquele famoso. Então o lugar vai encher. E vai chegar até o ponto de você não conseguir passar, não tem mais passagem para você ir para certos lugares, porque a rua está tomada, a cidade está tomada. E Jesus estava assim, pregando o reino de Deus, curando, libertando, cada cura, cada milagre, estava manifestando o poder de Deus, fazendo com que as outras que não estavam ali presentes, né, também viessem através da testemunha do poder de Deus, vendo que Deus fez através dessas pessoas. E quando Jesus vinha, aquelas que eu via que comprovaram, também chegava a esse local. Então, era muita gente que vinha seguir Jesus, muita gente que queria vir de encontro para trazer uma necessidade, para trazer o seu problema para ele. Então, Jesus já estava ali e conhecendo o coração dessas pessoas que estavam já agindo com maldade. Jesus sabia a intenção deles. Eles estavam incomodados, eles queriam cutucar, eles queriam atrapalhar aquele momento de Jesus, né? Queria que tirasse até o foco de Jesus e das pessoas que estavam ali. Então é questionada porque Jesus não tinha estudado em lugar nenhum. Jesus, as palavras deles eram sábias, eram palavras temperadas. Ele exalava o bom perfume e ele estava refletindo ali aquele que enviou, estava fazendo a diferença, e por fazer a diferença ele foi perseguido, né? E as pessoas queriam saber, nossa, como pode, né, ter essa sabedoria, falar? Eles ficavam impressionados porque essa sabedoria, eles questionavam, eles diziam que Jesus expulsava demônio com o espírito de Beelzebul, mas eles reconheciam que o Pai estava assim nele por causa das palavras ali, que era sábia, inteligente e que tinha virtude e poder para curar aqueles que ouviram. Mas só que o trabalho do inimigo é esse, fazer divisão e tentar atrapalhar os propósitos de Deus, né? Então, mesmo os fariseus, aqueles que não apoiavam e queria tirar a credibilidade, estavam em treva. Então jamais quem está em treva vai conseguir compreender a luz que habita em nós, nos filhos de Deus, porque não tem como a treva elogiar aqueles que são da luz, aqueles que estão fazendo bem, vão procurar suscitar ira, vai procurar inventar algo que não tem. Então, se Jesus presenciou tudo isso, isso mostra que hoje também, né, nos dias atuais também não vai ser diferente. Vamos sofrer as mesmas aflições, porque estar com Cristo é tornar-se participante do sofrimento de Cristo.
vivenciar, sofrer o que ele sofreu. Então, Jesus também, em outra passagem bíblica, ele vem falando sobre isso, porque os fariseus também eles não estavam querendo aceitar o testemunho de Jesus, porque ele veio para resgatar o perdido. Sim, ele veio e as palavras que estavam nele era vida, poder. E os fariseus não estavam dando credibilidade, dizendo que o testemunho de Jesus não era válido. Mas Jesus falou, se você conhecesse a mim, conhecia o Pai, mas se você não me conhece, não vai conhecer o Pai. Só conhece o poder de Deus, só reconhece quem enviou aquele que aceita o Filho. Então, em outras palavras, o que vai adiantar eu falar para vocês se vocês não creem? O seu coração está endurecido, os seus olhos só têm treva. E mostrou também que ele não estava dando importância, se eles não estavam aceitando o testemunho dele, porque eles achavam que ele estava falando dele mesmo, o testemunho era verdadeiro. Ele disse, é verdadeiro sim, porque o Pai me enviou, o Pai me escolheu. O que eu falo é vindo do Pai. Então, nessa passagem aqui que estamos, aqui no 27, eles queriam saber a autoridade, porque para você estar arrastando a multidão, aglomerando, sempre estar ali naquela aglomeração, todos vão achar que é uma pessoa importante. Mas ele falou com quem? Para estar aqui nessa cidade aqui, fazendo essa aglomeração, ou com que ordem, autoridade aqui, que dá até a autoridade, alguém de sua cidade, para falar, né? Para falar quem é você e quem enviou, quem está por detrás de você, em outras palavras, né? Quem está patrocinando você, né? Quem está patrocinando? Então, eles ficavam assim agindo. E olha a luta que Jesus passava para pregar a palavra de Deus. Então, com quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu, lhe direi com que autoridade eu faço essas coisas, se vocês responderem uma pergunta. Então, Jesus também ficou indagando ali com ele nesse sentido, que ele iria dizer com que autoridade ele faz essas coisas, porque a autoridade vem do Pai, a autorização vem do Pai para ele fazer essas coisas, mas antes ele também ia fazer uma pergunta para os fariseus, para os mestres da lei, para os principais sacerdotes, os líderes do povo, né? Ele disse assim, a autoridade de João para batizar vinha do céu ou apenas humana? Jesus foi sábio, hein? Jesus estava no meio daquela multidão ali. Então Jesus já conhecia os pensamentos deles e já sabia também o que eles iriam responder. Então eles também foram muito espertinhos, né? Eles ficaram discutindo ali entre si, se ele falasse uma coisa, se dissesse que era do céu, eles iam perguntar por que então cremos em João? Por que não estamos crendo em João? Mas se disse, mas será que eles vão dizer que era apenas de humanas? Tinham medo do que o povo faria, porque eles não queriam dar uma dessas respostas, porque ele temia que o povo viesse naquele momento, né, fazer alguma coisa com ele. E todos acreditavam que João era o profeta. Por fim responderam, olha, a gente não sabemos não. Então eles preferiram dizer não sabemos, né? E Jesus replicou, então eu também não vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas, porque não adianta falar de quem me enviou, com que autoridade eu estou vendo aqui, quem está por detrás de mim, quem é o grande que me patrocinou. Também não vou dizer, já que vocês não sabem me dar resposta, então eu também não tenho o direito de dar resposta para vocês. Né? Então nós sabemos que Jesus se saiu muito bem, mas sempre terão outras oportunidades ao qual eles arrumariam para tentar ali tirar a credibilidade de Jesus diante da população, do povo, e tirar até o foco daquele acontecido ali, né? Então, Jesus também vem advertindo os seus discípulos, né? Que cada vez mais iria ficar mais difícil ainda, aquele povo estão tudo aglomerado, as pessoas já estavam pisando no outro, né? E Jesus estava tendo esse diálogo com os seus discípulos para que eles viessem também ter cuidado com o fermento do fariseu. Por quê? Que é a hipocrisia, né? Virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que você disser no escuro será ouvido às claras, e o que conversaram à porta fechada será proclamado do telhado.
Meus amigos, não tenha medo daqueles que matam o corpo. Por quê? Jesus estava falando para eles não terem medo. O que foi, meu? Corte. Será que é pedra de gelo? Não, né? Jesus estava falando somente aqui nos discípulos para eles terem cuidado. Está chovendo, por isso vocês estão vendo esse barulhinho aí de chuva, né? Jesus mandou a chuva aqui para alegar cada um de nós, moradores da terra, os animais, né? As plantas. Glória a Deus, essa chuva chegando, né? Então, o que Jesus vem preparando os discípulos para estar bem atento quanto a isso, porque o que ele tem vivido, presenciado, mostra também para ele que eles devem estar preparados, porque quando ele se para o Pai, eles também estariam de frente com essas pessoas que iriam atrapalhar a obra de Deus, que iriam querer parar eles por falar dele para a humanidade, fazendo assim querer parar a obra de Deus e tentar calar eles, deixando o medo dominar e eles assim pararem de dar continuidade ao trabalho, à missão, né? Então, ele mostrou que eles não devem terem medo daqueles que podem matar o corpo, mas devem temer daquele, né? Vamos ver aqui. Mas sim, vem dizendo aqui, ó. Tenha um Deus que tem poder de matar e lançar no inferno. Deve temer a Deus, pois esse tem poder de matar e lançar no inferno. Então, eles não devem temer o homem, mas temer a Deus, que pode dar e tirar a vida e lançar no inferno. Agora, esses não têm domínio nenhum sobre nós, porque nosso estado de vida, nosso destino, o propósito vem de Deus sobre a nossa vida, e eles não têm domínio sobre a nossa vida. Então, Jesus vem falando com ele para não dar credibilidade ao homem nesse sentido, né, que tenta desmerecer e que tenta paralisar a obra de Deus. Então, ele vem mencionando que nós, filhos de Deus, valemos muito. Então, nós temos valor, ele cuida de nós, e é pensado que nós vamos falar quando estivermos perante autoridade, perante pessoas a qual situações que vão ocorrer por causa das perseguições, ele há de colocar as palavras certas de nos justificar. Então, eles devem focar no trabalho, na missão e deixar que o resto o Senhor cuide, né? Então, a autoridade que foi questionada por aqueles que estavam nas trevas. E muitas vezes, aqueles que estão nas trevas vão revelar o que é de pior no seu coração nas trevas. O inimigo vai manifestar com força e com fúria para agir, para querer parar. Mas só que como Jesus conhecia os corações deles, nada foi feito, nada foi construído, né? Eles não conseguiram dar continuidade, né, às suas vontades, né? Eles não conseguiram executar o que eles queriam, porque o que eles queriam era envergonhar, né? Quando Jesus enviava os seus discípulos na cidade, os profetas, né? Quando Deus enviava os profetas, as lutas aconteciam, as perseguições ocorriam, mas ele sempre guardava, ele sempre cuidava, e o poder dele era revelado, porque era a luta para levar a luz naquele lugar, para libertar, para manifestar o poder de Deus. Bote nela para escorregar. Com isso, é importante estarmos firmes, firmados, alicerçados sobre a rocha firme. Por quê? Porque quando estamos unidos à palavra dele, nós estamos permanecendo no amor. Mas quando nós não estamos na palavra, a gente não estamos permanecendo no amor. E com isso, as nossas forças serão pequenas diante das adversidades, das situações que vão ocorrendo. Pois é, o inimigo sabe como neutralizar, como parar, como agir, para paralisar os filhos de Deus. Mas, quando nós sabemos quem está no controle, no domínio da nossa vida, quem está cuidando de nós, é o Senhor, e agimos pela fé, e fazemos as coisas com o nosso coração, com amor, com dedicação, Deus abençoa, Deus honra. Mas sabemos que vai ter luta, porque se Jesus, ele presenciou, ele teve essa luta, nós filhos de Deus também vamos passar. Mas sabemos que passando com o Senhor do nosso lado, de mão dada conosco, vamos ter livramento, cuidado, e ele sempre vai justificar os filhos de Deus. Amém? Então a autoridade de Deus é questionada. Então não dê credibilidade
palavras vazias, não dê credibilidade, palavras que não têm fundamento, não têm verdade. Dê credibilidade à palavra que tem fundamento, à palavra que tem alicerce, que é a palavra de Deus, porque ela sim, ela vem falando a nosso respeito, ela que tem planos bons, ela que agora nos orienta, nos conduz. Então essa é a palavra que tem que estar no nosso coração. Então, ficando com a visão de Deus, a gente avança. Agora, ficando com a visão sem fundamento, de baixo, né, daqueles que não têm os seus olhos abertos, estão ainda com o véu tampado, esses não vão compreender, eles têm palavras vazias, né? Mas para aqueles que têm a palavra, para aqueles que já deixaram o véu cair, estão chegando com clareza, esses vão compreender as coisas do Espírito, vão discernir espiritualmente, vai dar credibilidade, e dessa forma, né, sabe que é o poder de Deus, sabe que a palavra de Deus é verdadeira e digna de confiança. Então, nós sabemos que a vida e a morte, nós sabemos que o que Jesus falou é verdade, que Ele vai vir buscar cada um de nós, se não tivermos com fidelidade, ligado no Senhor, guardando o que tem, para que ninguém tome nossa coroa. Sabemos que o nosso lar celestial está preparado, que Ele há de vir nos buscar. Então, tudo que plantamos, né, tudo que fazemos hoje aqui, nós vamos prestar conta a Deus. Cada semente lançada, tudo que fazemos para o Senhor, ela tem utilidade, ela é recebida por Deus. Tudo que fazemos para Deus, ela é importante, porque está acrescentando no reino de Deus. E a nossa recompensa, ela vem do alto. Tudo que Elias fez, ele foi recompensado pelo Senhor. Pois é, a recompensa de Elias foi do céu. Tudo que ele fez, o Pai estava vendo, o Pai estava com ele. No entanto, quem veio buscar ele foi a carruagem de fogo, os cavalos de fogo, tudo vieram buscar ele, foi arrebatado. Né? Ele não passou pela morte, ele veio, o Senhor mandou resgatar o seu filho. Então, quem trabalha para Deus, quem é fiel no pouco, no muito o Senhor vai colocar. Elias andou perseverante na sua caminhada com Cristo. O resultado foi o Pai indo ao encontro dele para resgatar. E foi lindo, maravilhoso. Isso que Deus quer fazer, entender que o que nós conquistamos hoje era a vida. É trabalho por reino de Deus. Né? As pessoas lutam, conquistam para ter os seus espaços aqui no mundo e para serem reconhecidos. E nós trabalhamos para que o Pai seja reconhecido, para que o Senhor seja reconhecido. E isso é maravilhoso. Isso é como se essa atitude é como se tocasse na ordem das vestes de luz, saísse virtude. E assim, enquanto cuidamos dele, das coisas do alto, ele cuida de outras áreas da nossa vida, fazendo com que ela venha a frutificar, né? Fazendo com que o poder de Deus se revele, se manifeste, e assim o nome dele é glorificado. Então, a recompensa para o alto, para o céu. E só nós, filhos de Deus, compreendemos, mas quem não compreende jamais vai ter essa noção espiritual, não vai compreender as coisas do céu. Mas você ainda que não compreende, que não conhece o Evangelho, você pode sim ter os seus olhos, tirar dos seus olhos essas escamas que vão fazer você compreender. E você pode vir ao encontro do Senhor, porque Ele está de braços abertos para fazer você feliz, realizada, e assim escrever o seu nome no livro da vida, e assim se salva, e passar a usufruir dos benefícios conquistados com Jesus. Então, você tem a oportunidade hoje, porque hoje é o dia de arrependimento, hoje é o dia de você se encontrar com Ele, e assim Ele se revelar no seu coração. E assim Ele vai assumir o controle da sua vida. E assim você não ficar aí atrás com Ele, assim voltar, porque hoje é o tempo de se redimir, é o tempo de voltar para o Senhor, porque quando Ele vier, Ele não vai buscar para te redimir, para que você se arrependa, mas Ele vai buscar aqueles que já se arrependeram, aqueles que estão acesos, que foram leais e obedientes a Ele. Então, não deixe para amanhã o que se deve fazer hoje. O que se deve fazer hoje é ir ao encontro do Senhor, é se encher diariamente, é estar unido ao amor dele, é permanecer no amor dele, em nome de Jesus. Então, dê credibilidade a toda palavra que sai da boca de Deus. Né? Deixa quem quiser questionar de quem você é. Eu sou do Pai, a minha identidade é de Cristo. Então, deixa questionar. Você tem que estar preocupado com os questionamentos de Deus. É verdade. Se o questionamento de Deus não está sendo bom, você vai ter que procurar se enquadrar e mudar.
porque Deus disciplina quem Ele ama. Então, para você deixar o seu pai feliz, os propósitos dele prosseguir, você tem que agradar Ele, andando com temor, com respeito, santidade, e tem que estar sendo filhos obedientes. Fazendo assim, você está nessa habitação forte para que o mal também não alcance a sua vida. E assim, não alcançando a sua vida, o inimigo não terá domínio sobre você. Agora, se não tiver uma habitação forte, o inimigo vai atacar, o inimigo vai agir. Ele vai trabalhar para tentar destruir a sua vida, porque houve brecha, houve aonde ele dominasse. Amém? Então, essa é a mensagem de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que ela falou sim ao seu coração, que o meu também falou. Então, fique firme no Senhor. E lembrando que já tem vídeo novo no canal, que acabei de postar nesse vídeo. Mais tarde estarei aqui entregando o versículo do dia para o seu coração, no nome de Jesus. Fique na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.